Quero convidá-los, enquanto as crianças pegam lá a sua prancheta para as suas anotações, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9, você pode também acompanhar a leitura aqui na nossa projeção. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua palavra, diante do Senhor. E agora, Senhor, na exposição da Escritura Sagrada, o desejo do meu coração é que o Senhor fale a cada um dos meus irmãos, como o Senhor tem falado ao meu coração. E que sejamos instruídos pela tua palavra. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos iniciando a celebração do aniversário da nossa igreja, 61 anos. Agora, você conhece a história da nossa igreja? Você sabe como nós chegamos aqui? No dia 5 de abril de 1962, a Junta Missionária do Presbitério de São Paulo, então Presbitério de São Paulo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, encarregou um de seus missionários a iniciar um trabalho presbiteriano no bairro da Vila Pompeia. Em vista a haver, naquele tempo, neste bairro, a população de 34 mil pessoas, 34 mil habitantes, residindo aqui no bairro da Vila Pompeia e diversas famílias presbiterianas. E havendo apenas uma igreja evangélica no bairro. O missionário encarregado deste trabalho foi o reverendo Rubens Pires do Amaral Osório, que começou, então, a visitar os crentes presbiterianos, auxiliado pelo reverendo Miguel Orlando de Freitas, então pastor evangelista da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Realizaram-se, então, várias reuniões preparatórias nas casas de famílias presbiterianas, sendo a primeira casa a casa do senhor Oswaldo Timoretti e família. E outras casas, como das senhoras Josefina Reis, Lucinda Magalhães Jordão, Eli Pires de Campos Arantes, do senhor Hans Wolfgang
Klepter e Áureo Augusto de Lima. E a ideia de criar-se uma igreja presbiteriana no bairro empolgou logo várias pessoas, que em junho do corrente ano de 1962, espontaneamente, começaram a contribuir financeiramente para o sustento do futuro trabalho. Enquanto as reuniões e visitas se realizavam, outras famílias presbiterianas iam sendo localizadas, até totalizar 64 famílias localizadas. E em novembro de 1962, estas famílias aqui na Vila Pompeia, na Água Branca e nas proximidades. Em agosto de 1962, a junta missionária resolveu alugar uma casa na, então, rua Barão do Bananal, número 612. E ali, então, localizar a congregação, visto que vários crentes já estavam resolvidos a pertencer a essa nova igreja. O início do trabalho se deu no dia 25 de agosto, com um culto bastante concorrido. Nesse dia, recebeu a congregação do senhor Sheikh Ala Miguel, membro da Igreja Batista da Vila Pompeia, a doação de 25 cadeiras, uma poltrona, uma mesa e, detalhe, uma chapeleira, um armário e outros objetos. Igreja Batista aqui na Avenida Pompeia. Desse dia em diante, realizaram-se cultos regularmente aos domingos e às quartas-feiras. A escola dominical iniciou suas atividades no dia 2 de setembro, com 41 matriculados. Todas as despesas da congregação, de aluguel e outras, foram feitas desde o início pela própria congregação, que começou a receber dízimos e ofertas dos crentes. Foi também instituído um livro de ouro para o registro de ofertas especiais para aquisição de móveis e utensílios, e também para o início do fundo de construção. Foi tesoureira da comunidade até a data da organização a senhora Celina Apolinário, que fez um trabalho eficiente. No dia 18 de novembro de 1962, em reunião especial muito concorrida, com a presença do presidente da junta missionária, reverendo José Duarte Júnior, e pastor da comunidade, reverendo Rubens, procedeu-se à solene organização da Congregação Presbiteriana de Vila Pompeia, sendo arrolado nesta congregação 27 membros, procedentes de várias igrejas presbiterianas da capital e do interior do estado. A diretoria, então constituída, ficou composta da mesa diretiva, da senhora Celina Souza Apolinário, secretária, o senhor Hans Wolfgang, tesoureiro, eleitos pela Assembleia. Oswaldo Timoretti, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e nomeado pastor que presidida por este. A congregação progrediu em número de membros, arrecadação financeira e escola dominical, a ponto de poder dirigir-se ao presbitério de São Paulo apenas 17 meses após a sua fundação, pedindo que se procedesse à organização da igreja. E então, em janeiro de 1964, o presbitério de São Paulo recebeu e aprovou o pedido de organização da igreja. Nesta época, 78 famílias presbiterianas eram residentes na Vila Pompeia e estavam registradas, e com elas a congregação estava contando por meio de circulares e cartas circulares e visitas. 23 dessas famílias já participavam da congregação, e outras 12 estavam relacionadas à nova comunidade. E então, no dia 7 de março de 1964, a comissão nomeada pelo presbitério de São Paulo organizou a Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Fizeram parte da comissão os senhores reverendo Rubens Pires do Amaral Osório, reverendo Miguel Orlando de Freitas, reverendo Jorge César Mota e os presbíteros, senhor Alceu de Aguiar Maia, Mário Chagas
e Rubens Pisetti. Palavras do reverendo Rubens Pires do Amaral Osório. Até aqui o Senhor nos ajudou. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E estes pensamentos exprimem a experiência da nova igreja. A Cristo, Senhor da igreja, ao Pai e ao Espírito Santo sejam dadas toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. São Paulo, 7 de março de 1964. Rubens Pires do Amaral Osório, então pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Eu não sei você, querido, mas lendo a ata de fundação da nossa igreja, do livro 1, registrando o início dessa igreja, eu fico me perguntando, olhando para a história da igreja, para esses 61 anos, qual é o meu objetivo, qual é o seu objetivo estando aqui? Qual a finalidade de estarmos aqui domingo após domingo? Final de semana após final de semana. A cada aniversário nós olhamos para trás e o que nós vemos? Nós vemos a fidelidade de Deus na nossa caminhada como igreja. E é muito sugestivo o que eu falei com as crianças. Crianças essas que muitos foram batizadas aqui na nossa igreja, e eu tive o privilégio de batizar algumas. E quando nós falamos assim, daqui sairão pastores, presbíteros. Nós temos aqui irmãos que foram batizados na infância aqui. E temos no nosso conselho um presbítero que completará 25 anos de serviço no presbiterato este ano. Presbítero Ricardo. Presbítero Sérgio também, irmão dele, 25 anos servindo ao Senhor. Presbítero Ricardo foi batizado na sua infância aqui nessa igreja. Se não me engano, o primeiro batismo infantil da igreja. Está aqui servindo como presbítero. Continuando essa missão, continuando este legado. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa comunidade, para a igreja que o Senhor trouxe você para participar, e você veio morar na Vila Pompeia, você frequenta essa igreja, não porque simplesmente você escolheu. Você mora aqui na região, por quê? Porque Deus colocou você aí. E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, frente a tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, nas lutas, nas bênçãos, nas vitórias que o Senhor tem concedido a nós, nós temos que olhar para a nossa vida e olhar para cada situação e perguntarmos-nos, para onde nós estamos indo? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou à igreja? Por que ir à igreja? Essas perguntas, elas devem fazer parte da nossa vida, para refletirmos sobre o que nós devemos fazer diante de Deus. E entenda, Deus lhe dá um propósito. E você existe porque Deus criou você para este propósito. E qual é o propósito? Adorá-lo. Viver na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Josué, nós vemos que Josué agora está num momento muito importante da sua caminhada. Porque aquele que havia discipulado a sua vida, aquele que era o seu líder espiritual, havia falecido, havia partido. Moisés, que liderou o povo, agora passa o bastão a Josué. E a liderança estava sob as suas mãos. Mas a missão não havia terminado. Na verdade, o maior desafio ainda estava por vir. Estava apenas começando. Eles iam ir para a terra prometida. E agora ele se levanta com responsabilidade para assumir aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Hoje, nós, como igreja do Senhor, somos chamados a um compromisso. Um compromisso de darmos sequência à missão
que aqui nesse bairro foi iniciada há 64 anos atrás. Nós não fomos salvos e Deus não tem chamado você para um relacionamento apenas para você sentar numa poltrona confortável e pedir para os diáconos regularem bem o ar-condicionado para você. E isso é muito bom, você estar aqui sentado numa poltrona confortável. Mas o nosso objetivo é maior do que esse. Deus chama você para participar dessa igreja, para que você seja instrumento dele na vida de outras pessoas. Para que você possa levar essas pessoas a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia da redenção, da grande história da redenção, do Evangelho. E é esse Evangelho que transforma os corações. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que nós realmente estamos comprometidos com a missão que Deus nos deu? Ontem nós tivemos reunião do conselho e nós estávamos conversando sobre alguns estágios que algumas igrejas elas estão. Nós temos igrejas que estão no nível ou no estágio de sobrevivência. Elas existem apenas para sobreviver. E lutam ali financeiramente, com liderança. Temos igrejas que estão num estágio de manutenção. São igrejas que voltam-se para elas mesmas, mantêm o trabalho, conseguem se manter e ficam nesse status. Temos igreja num nível, que podemos chamar aí já no nível 3, de crescimento. Igrejas que estão crescendo, que estão desenvolvendo. E temos igrejas num nível de multiplicação. Igrejas que não pensam só nelas próprias, mas que agora pensam além delas próprias, do crescimento, e começam a plantar novas igrejas. E aí temos igrejas que se tornam um movimento, que além de crescer, de multiplicar, de plantar novas igrejas, elas influenciam vários lugares e regiões. E nós pensávamos sobre isso. Em que nível nós estamos? E eu tenho a alegria, meus irmãos, de contar com presbíteros que são consagrados ao Senhor, pastores do rebanho, e que têm visão do reino de Deus. Mas, queridos, embora você, como membro dessa igreja, tenha eleito presbíteros para esse conselho, e eles são aqueles que estão investidos de autoridade para o governo da igreja local, a igreja somos nós. E a visão de desenvolvimento e crescimento no reino de Deus deve ser nossa, deve ser minha, deve ser sua. De compartilhar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de não nos acomodarmos apenas com a manutenção. Está gostoso demais aqui, está muito bom, está muito aconchegante. Mas de expandir, de investir no reino de Deus, como a Igreja Unida de São Paulo investiu aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. Hoje pela manhã mandei uma mensagem para o Rubens Pisetti, filho, e para o presbítero Éder Pisetti, membro da Igreja da Lapa. Rubens Pisetti era seu pai, não era, Éder? Era sim. Foi designado pelo presbitério na comissão para estar na organização da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. E nós sabemos que irmãos da Igreja da Lapa participaram aqui também. Mas, lá, há 61 anos atrás, mais 63 anos atrás, houve a disposição da Igreja Unida de São Paulo de juntar os presbiterianos que aqui moravam para plantar uma igreja aqui. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Diante disso, eu quero pensar com você sobre o comprometimento com a missão do Senhor.
E a primeira coisa que nós temos que entender é que essa missão continua. Quando nós olhamos para o texto, Josué agora, ele é desafiado pelo Senhor. Josué diz, o versículo de número 2, que Moisés, seu servo, é morto. E agora Deus fala para ele, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que te dou aos filhos. Moisés morreu e alguém precisava continuar a missão. A condução do povo. E para isso precisava ser alguém comprometido com a obra do Senhor, com este propósito. Tinha que ser um homem fiel, um homem crente, um homem corajoso, um homem que continuasse a seguir os passos do servo Moisés. E a pessoa escolhida para essa função foi Josué. E o Senhor incumbiu Josué perante o povo para liderar o povo. E Josué, com mais ou menos 85 anos, ouve a voz do Senhor: levanta-te, passa esse Jordão. E Josué, em obediência à palavra de Deus, se levanta para suceder a Moisés, cumprindo assim o seu papel no reino de Deus. E imediatamente ele conclama o povo e envia o povo para espiar a terra, para dar sequência no propósito de Deus, é o que nós vamos ver no capítulo 2 do livro de Josué. E ele convoca o povo para uma vida de santidade, para uma vida de consagração. E nós vemos lá no capítulo 3, esse povo atravessando o rio Jordão de pé enxuto. Olhando para essa realidade, meus irmãos, eu fico pensando sobre a nossa vida cristã. Sobre esse propósito que eu falei com vocês. Quantos de nós estamos na igreja, temos um relacionamento com Deus, temos uma vida cristã, mas parece que a gente está sem rumo, sem direção, sem propósito. Mas você já foi alcançado por Jesus. E talvez você diga assim, agora está tranquilo, eu vou para o céu. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã não é só e simplesmente ir para o céu. Se Deus chamou você, é porque Deus tem um propósito no reino dele para você. E o que me assusta às vezes é que alguns já estão convivendo e vivendo na presença de Deus por décadas. Estão há décadas na igreja e ainda não sabem o que fazer diante do Senhor. Por que isso? É porque a gente está muito ocupado e preocupado com a nossa própria vida, com os nossos objetivos e não com os objetivos do Senhor. Por isso, é preciso compreender esse chamado e ter compromisso com esse chamado. E nós vemos nesse texto a realidade de um homem que teve a plena consciência do seu papel no reino de Deus, da sua função perante o povo, do seu chamado diante de Deus. O Senhor disse a Josué: levanta-te, Josué. A responsabilidade de conduzir o povo agora é tua. E Josué, sem hesitar, obedeceu à voz do Senhor e assumiu o seu propósito. Sabe, meus amados, Deus nos dá o privilégio de termos algumas responsabilidades. E dentro do seu propósito, do seu plano, Ele nos direciona para sermos responsáveis por algumas coisas. Você, homem, é responsável pela sua família. Você é responsável por pastorear a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Você, esposa, é responsável por amar e respeitar o seu marido, por amar os seus filhos. Nós temos compromissos que o Senhor nos dá. E alguns deles são muito caros a nós. E nós agarramos com força, porque são muito importantes a nós. E nós precisamos assumir esse compromisso. Agora, como igreja, nós também somos responsáveis. Porque o Senhor nos chamou para o seu reino e Ele nos coloca na igreja para sermos bênção um na vida do outro, para apoiarmos uns aos outros, para caminharmos uns com os outros, para chorarmos com aqueles que choram, para nos alegrarmos com aqueles que se alegram.
Nós temos trabalhado e orado para sermos de fato reconhecidos como uma igreja bíblica, uma igreja reformada, uma igreja que tem um propósito missional, com famílias firmadas na palavra de Deus aqui nesse bairro. Porque nós sabemos que o mundo que nós vivemos, queridos, as pessoas estão desesperadas, elas clamam por redenção. Agora, Deus chama você para envolver-se nessa missão, para continuar este legado que iniciou lá em 1962. Na igreja organizada em 1964, Deus chama você para se envolver hoje, 2025, aqui nessa igreja, para que essa igreja cresça. Queridos, olha a realidade daquela época, 34 mil pessoas morando na Vila Pompeia. Se você der um Google aí, provavelmente você vai ter o número atualizado disso. Mas alguns estudiosos dizem que com o metrô saindo aqui, nós teremos um acréscimo no mínimo de umas 30 mil pessoas. E você já está vendo o que está acontecendo, né? A Avenida Pompeia é um canteiro de obras. Ficam ligando para mim aqui para comprar a igreja, para derrubar a igreja, para construir prédio aqui. Já falei isso para vocês, né? Que querem construir prédio desde a Barão do Bananal até aqui. E eu falei, nós vamos para onde? E eu falei, para nós, quanto mais prédio subir, melhor é. Se esse povo tudo vier para cá, o que a gente vai fazer? Não faço ideia. Deus vai direcionar. Mas você percebe o campo missionário? Você percebe quantas pessoas estão vindo habitar e morar neste bairro, nessa região, e carecem do Evangelho? Quem é que Deus vai usar para falar do amor de Deus para essas pessoas? Para falar do propósito da vida delas, do significado da vida delas. E veja, o que define você, eu tenho dito isso, irmãos, não é as coisas que aconteceram com você. O que define quem você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que define quem você é aquilo que a palavra de Deus mostra, é aquilo que Deus fez. Deus define quem você é. E isso é libertador. Sabe por quê? Porque você não precisa viver no desejo da aprovação dos outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, nós estamos participando desse compromisso, dessa missão. Josué participou dessa missão, desse compromisso. Mas, em segundo lugar, nós vemos que Deus nos dá direção para isso. Deus deu direção a Moisés. Ele disse, todo lugar que pisar, no verso 3, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esse Deus que nos chama para um compromisso e nos chama para o compromisso dessa missão, Ele nos dá direção nessa missão. Ele nos mostra o que fazer. Veja que Deus diz a Josué que todo lugar que ele pisasse, a planta do pé seria dele e do povo. A fronteira que Deus daria era a do sul da terra, que era o deserto da Arábia, a fronteira do norte, que era o Líbano, o oriental ao o rio Eufrates. Então o Senhor mostra a Josué o que ele faria e mostra que faria grandes coisas e preciosas coisas na vida do povo e na vida dele. E de fato Deus fez isso. Nós olhamos para a história do povo de Deus e nós vemos aquilo que o Senhor fez. Deus deu essa direção para esse líder do povo de Deus. E quando nós estamos em Cristo e entendemos o nosso propósito em Cristo, nós temos o ideal dele, o propósito dele para nós. Quando nós entendemos o chamado que o Senhor nos deu, porque Deus nos chama para o conforto da bênção, da graça, como foi dito aqui, a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. A graça do Senhor é derramada sobre nós. Deus dá esse conforto. Mas
o Evangelho não é só conforto. O Evangelho é um chamado. E Deus nos chama e Ele nos dá direção. Então é necessário nós expandirmos, alargarmos a nossa visão espiritual. Nós precisamos sonhar espiritualmente. Nós precisamos e nós temos o desejo, meus irmãos, que o Evangelho chegue a este bairro e a outros lugares dessa cidade. Essa semana, pela graça de Deus, estive numa reunião com pastores de várias igrejas dessa cidade. E nós estávamos pensando no quê? Plantação de novas igrejas. Para quê? Para crescermos o reino presbiteriano em São Paulo? Não, não é isso. Mas para levarmos o evangelho da redenção para aquelas pessoas que estão desesperadas, sem sentido, sem significado, sem propósito, sem direção. Quando o evangelho nos alcança, ele nos dá direção. Entenda, meu amado, nós precisamos investir a nossa vida naquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. E a gente tem escutado por aí, e essa semana eu lá em casa fui lá sintonizar uns canais de TV aberta e sintoniza vários canais. E quase a metade deles, você vai passando um por um, tem igrejas e pastores falando. E eu não consigo assistir. Porque aquela mensagem não é a mensagem do Evangelho. Aquela mensagem não é a mensagem de redenção. Você para de sofrer, você vai ficar rico, você vai ter sucesso, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E, querido, não quer dizer que Deus não possa fazer essas coisas com você. Mas esse não é o objetivo. Esse não é o propósito. E eu não digo que você tem que abrir mão da sua vida, que você não deve chegar aqui, nós fizemos isso hoje no culto. Nós oramos pelas nossas necessidades. E a Bíblia diz para nós fazermos isso. Mas o objetivo da nossa vida é muito maior do que aquilo que eu enfrento, daquilo que você enfrenta. E quando nós entendemos isso, isso fará diferença nas coisas que enfrentamos. Nas dificuldades financeiras, nas dificuldades de saúde, nos problemas de relacionamento no casamento, com os filhos, com o problema com o chefe inoportuno que você tem no trabalho, com um vizinho que fica apurrinhando a sua vida. Você sabe que tem algo muito maior do que isso, que é a direção de Cristo. Então, meu amado, Deus nos direciona. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos que nós temos um fundamento para essa missão e para esse direcionamento. E esse fundamento está onde? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a chave para sermos bem-sucedidos no Senhor. Versos 7 a 9 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor mostra a Josué como ele poderia ser bem-sucedido, como ele teria êxito nessa caminhada, nessa liderança, nessa missão, nesse direcionamento que o Senhor estava dando a ele. E a fórmula essencial do êxito, da vitória e do sucesso da liderança de Josué se firmava na palavra do Senhor. Seja forte, seja corajoso. Para quê? Para ter cuidado de observar a palavra do Senhor. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Você será bem-sucedido onde quer que você ande, se você seguir a palavra do Senhor. Então, o Senhor disse a Josué para que ele tivesse força, e que essa força não viria dele mesmo, mas viria do Senhor, do Deus da aliança, do Deus do pacto.
E assim, com toda certeza, ele seria vigoroso, corajoso, valente. Para quê? Para obedecer à lei do Senhor. Para ele ser pronto e disposto para tal coisa. Josué entendeu isso. Que para ele ser bem-sucedido, ele precisava obedecer à Escritura. E é interessante que quando olhamos para alguns exemplos na vida de Josué, quando Acã pecou e o pecado abalou Israel, Josué imediatamente rasga suas vestes, se prostra em terra coloca o seu rosto em terra perante o Senhor, e ele consulta a direção do Senhor para fazer o que ele precisava fazer. Então, querido, perceba algo. Como é que você vai enfrentar cada situação que você vive nesse mundo? Com a palavra do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Está cada vez mais complicado isso. Está cada vez mais difícil, porque nós somos influenciados por filosofias vãs, por princípios que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E aí, entenda que a definição de sucesso na Escritura e de vida vitoriosa não tem nada a ver com o que o mundo mostra hoje. Porque a definição de vida bem-sucedida é uma vida de obediência à palavra, e Deus lhe dará coragem e força para você ser fiel e obedecer à palavra em meio a este mundo marcado pelo pecado, que vai chamar você para os seus próprios prazeres, para você corromper os seus princípios, os valores que o Senhor tem dado a você. Então o chamado é para termos cuidado de obedecer à lei do Senhor. O chamado é para que possamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele não nos deixe, que nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, para que o Senhor nos mantenha na sua presença. É como Davi no Salmo 16 clama: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, o fundamento, a condição para uma vida bem-sucedida diante do Senhor está firmado na palavra. O Salmo 1, nós vemos que bem-aventurado é o homem, afortunado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E este homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele fará será bem sucedido. Percebe, queridos, que muitas vezes nós andamos por caminhos que não devemos andar. Ouvimos conselhos que nós não deveríamos ouvir, e isso captura, conecta a nossa atenção a essas coisas, nos detém, e aí isso tudo nos influencia. E vai influenciar a maneira como você vai se relacionar com as pessoas com quem Deus colocou na sua vida, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, a maneira como você educa os seus filhos, a maneira como você pensa politicamente, a maneira como você interpreta cada situação. A questão é, o que direciona você? Que filosofia direciona a sua vida? Porque se a sua vida não estiver firmada na palavra, se o seu prazer não estiver firmado na palavra, você não vai entender esta missão de Deus para você. Você não vai entender o direcionamento de Deus para você. Você vai olhar para essa história bonita, linda, de pessoas que lá em 1962 começaram a se reunir aqui para plantar uma igreja e falar assim: que bonito, pastor, mas isso não faz parte da minha vida. Davi, no Salmo 119, 47, ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Queridos, a palavra de Deus é que vai nos sustentar.
E há uma promessa para aqueles que abraçam a relação e o relacionamento com Cristo. Deus será sempre presente na nossa vida. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Você não está sozinho, meu amado. Você está na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o desejo do meu coração, para a sua vida, para a sua caminhada, é que você possa responder, como lemos na nossa liturgia, Josué 24, versículo 24. Ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Lucas, que você seja um homem assim. Um homem de Deus. Um homem que firma a sua vida na palavra. Um homem que obedece ao Senhor. O Senhor o chamou. E você respondeu esse chamado. Deus tem dado graça a você, a sua família. Você vem de uma família abençoada. Seu pai é pastor, seu irmão é pastor, e Deus lhe chamou para o pastorado. E nessa caminhada, hoje na sua licenciatura, que você, pela graça de Deus, possa fazer como Josué. Obedecer ao Senhor. Saber que Ele colocou uma missão nas suas mãos. Seguir a direção do Senhor e fundamentar a sua vida na palavra. Mas essa mensagem não é só para o Lucas, que será licenciado ao Sagrado Ministério nessa manhã, mas é a cada um de nós. Porque o Senhor chama você para servi-lo onde você estiver. Entenda que você tem algo muito maior daquilo que você faz. Você não é médico, você não é advogado, você não é marceneiro, você não é engenheiro apenas. Você, aí vou lembrar de alguns aqui, não é piloto de avião, não é funcionário público, apenas. Não é apenas mãe, não é apenas avó, não é apenas pai, avô. Você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus, que Deus chamou para um propósito. E Deus coloca você em cada uma dessas situações. Sabe para quê? Para que naquele momento, que tem um colega seu de trabalho, que às vezes está ali sofrendo, com o coração pesado, angustiado, para você dizer assim para ele assim, posso fazer uma oração por você? E é interessante, né? Quando você fala para orar pelas pessoas, qual normalmente é a resposta? Via de regra. Tem alguns aí que não querem, mas via de regra, as pessoas falam assim, pode orar por mim. Ela pode até não acreditar em Deus, mas ela fala assim, pode orar por mim. Então, querido, seja usado por Deus. Que essa igreja seja luzeiro nesse bairro. Que essa igreja continue a missão que foi iniciada aqui há muitos anos atrás. E que eu e você façamos parte dessa missão, para a glória do nosso Deus. Amém.